Bora agora falar de cabelos e também autoestima? Com a transformação capilar, ela pode impactar na sua confiança e também no seu bem-estar. Sobre isso, eu conversei com o terapeuta capilar, o Átila Belchior. Vejam só. Você já ouviu a frase, quando uma mulher muda o cabelo, ela está prestes a mudar de vida? Pois é, essa relação é muito forte, né? Entre o cabelo, não apenas na parte estética, mas da autoconfiança, da autoestima. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o nosso maravilhoso terapeuta capilar, Átila Belchior, porque muitas vezes acontecem mudanças capilares que desagradam ou quedas, enfim, emaranhado de coisas que pode fazer essa autoestima ir lá embaixo. Átila, tudo bom contigo? Tudo bem, Patrícia, como tá? Tudo bem também. Átila, é uma linha muito tênue, né? Muito junto essa questão do cabelo e a autoestima da mulher. Sim, muito e muito mesmo, né? Porque assim, a gente não tá falando só de um cabelo, a gente tá falando de autoestima, a gente tá falando do visual de uma pessoa, né? A gente tá falando que a pessoa leva como cartão de visita. Então é um papo muito sério a gente falar de autoestima e cabelo, né? Você, enquanto terapeuta capilar, cabeleireiro também, já deve ter acompanhado muitas histórias de mulheres que queriam aquela transformação, às vezes quando corta o cabelo, aquela sensação de liberdade. Conta um pouquinho pra gente. Paty, ao longo desse tempo, vai fazer 21 anos que eu trabalho, né, na área capilar, e eu já peguei assim, vários ocorridos, tanto patológico quanto corte químico, tanto. Então, assim, eu já peguei muita coisa em salão, que assim, coisas de emocionar e coisas da gente ajudar a cliente ali, né, a evoluir, a sair daquele papel que ela estava ali e progredir, né? Então, assim, já peguei várias coisas já aconteceu dentro de salão, assim, muita. E como lidar, por exemplo, alguém que sofreu um corte químico no cabelo, ou, sei lá, alguém que está com uma situação de doença em relação ao cabelo, como lidar com toda essa situação, você enquanto cabeleireiro? A primeira coisa que eu sempre foco é, eu como profissional, eu tenho que entender esse lado da cliente. Seja o lado emocional, seja uma revolta de ter vindo de outro estabelecimento que acabou estragando o cabelo dela. Então a gente tem que entender, a gente primeiro tem que entender o ser humano, entender o que está acontecendo com ela, o porquê que chegou naquilo, entendeu? E tentar resolver. Você vai conseguir resolver? Eu resolvo, eu não consigo? Bora pro próximo profissional. Porque assim, não adianta você também querer ficar cobrindo a poeira, né? Ou você resolve, ou você passa pro próximo. Então é isso que eu sempre lembrei para as minhas clientes. Então, primeiro eu tento entender o emocional, o porquê que tá daquele jeito, e depois eu tento dar a solução. Se eu conseguir dar a solução, eu já bato um diagnóstico, a gente já faz. Caso contrário, a gente passa para frente a bola, porque quando você mexe com a autoestima e o emocional de uma pessoa, você trabalha muitas outras áreas, né? Então, assim, você não pode acabar pegando o erro de uma outra pessoa e trazer para você, entendeu? Então, assim, tenta resolver da melhor forma. A melhor forma hoje, eu como profissional, que eu sempre falo para os clientes, quando acontece o caso do corte químico, é tratar. Vamos tratar esse cabelo para depois a gente evoluir para outra cor, para outra química, outra coisa. Quando é o caso patológico, se a cliente teve ali um câncer, teve alguma coisa, teve que tirar o cabelo, a gente vai tratar também. Mas aí é mais gradualmente, demora mais. Então, assim, a gente tem que levar para essa cliente, para essa paciente, que isso vai demorar, que isso tem um tempo, acolher e fazer acontecer nesse tempo que ela tiver com a gente. E pra quem, por exemplo, assim, tá com o cabelo muito frágil, ou quedas de cabelo pontuais, ou tá passando por uma situação de muito estresse, enfim, e procura aqui o salão, Átila, quais são os primeiros passos ali para tratar isso? O primeiro passo é o diagnóstico. Nós temos que ter o diagnóstico para chegar como que aconteceu, como que está acontecendo essa queda. Entendeu? Então, assim, vários fatores, né? Hoje nós temos milhões de fatores aí que chega à queda capilar. O estresse hoje em dia é o que mais está afetando. O que mais está chegando para mim hoje são clientes com nível de estresse muito alto que acaba causando a queda. Então o primeiro passo, Paty, é o diagnóstico. Diagnosticou, monta protocolo, a gente começa a fazer o tratamento. E como que a gente pode, por exemplo, muitas pessoas gostam de mudar, né? Tá com cabelo assim, quero um cabelo assado. Como você pode equilibrar essas coisas de transformação, mas sem perder a saúde capilar, Átila? Importantíssima essa pergunta. Primeiro lugar, a saúde capilar. Primeiro lugar. Não interessa, cliente, eu quero. Olha, eu como profissional, eu tenho que saber até onde está o limite daquele cabelo.
Entendeu? Porque se eu não souber até onde está o limite daquele cabelo, eu vou repor química naquele cabelo e eu vou ter mais um corte químico. Ou seja, eu vou acabar estragando mais esse cabelo. Então, como profissional, a primeira coisa que você tem que fazer é ter um diagnóstico preciso. Cuidar desse fio, explicar para cliente, ó, daqui tanto tempo você vai ter um cabelo melhor, daqui tanto tempo você vai conseguir a cor que você deseja, mas hoje o negócio é tratamento. Fazer a cliente entender, porque elas entendem. Se você chegar assim mesmo e falar, olha, é isso, a gente tem que tratar antes de fazer o que você quer. Faça primeiro, trate e dê um resultado bom para cliente. Não adianta você ficar colocando química em cima de química, quebrando o cabelo, detonando, que você só vai acabar com essa pessoa. E assim, acabar com essa pessoa é triste. A gente tá falando de autoestima, cabelo e transformação, pelo amor de Deus. Quando você falou de tempo, né? Entre uma química e outra, qual que é o tempo ideal ali? Existe isso, Átila, de espera? Assim, nós profissionais, nós temos uma regra. Vamos supor, se eu fiz uma mecha no seu cabelo, eu não posso em 15 dias fazer outra mecha. Entendeu? Então, assim, eu vou ter que esperar o crescimento dessa raiz, porque eu não vou descolorir onde eu já descolori, eu vou ter que pegar fios novos, ou fios crescidos para fazer só a raiz, ou pegar o que eu não peguei da outra vez. Então, por isso que é importante sempre você estar sempre com um profissional só. Porque se eu faço as suas mechas, eu vou saber onde puxar as suas mechas de novo. Entendeu? E se você for em outro lugar, a pessoa talvez não vai conseguir. Por isso que é bom sempre entender a cliente, fazer um serviço perfeito, pra ela sempre voltar, para ela sempre estar com você, e você sempre saber fazer, entendeu? E dar esse intervalo correto para ela. Até porque daí cria-se aquela intimidade, no bom sentido, né? De entender o cabelo, de entender como essa cliente funciona também, e entregar um resultado bacana para essa autoestima. Para quem está passando, Átila, pelo algum desafio, alguma situação em que não está feliz com os cabelos, né, e está passando por essa baixa autoestima, qual que é o recadinho, a sugestão que você dá para essas clientes? O recado é sempre você se atentar ao profissional que você vai procurar primeiro. Hoje nós temos as redes sociais, infelizmente, alguns casos enganosos, alguns casos a gente tem ali o cabelo perfeito, mas na hora que chega ele não é aquilo, entendeu? Mas enfim, faça o teste, vai até esse profissional, converse com ele, tá de frente assim, fale, olha, eu queria isso no meu cabelo, tem como? Ou se o profissional for bom, ele vai falar pra você que vai ter como ele chegar próximo àquele resultado, mas de uma forma que vai harmonizar com você, não com a modelo que você levou. Entendeu? Porque cada cabelo é cabelo, cada rosto é rosto, cada pessoa tem a sua identidade. Não adianta você levar a identidade de outra pessoa e querer colocar em você, que não vai dar certo. Então, o primeiro passo, o recado que eu dou para essas clientes é ter esse contato direto com o cabeleireiro, com o profissional. E explicar para ele o que você quer, abrir seu coração pro cabeleireiro, explicar e deixar o cabeleireiro fazer, entendeu? Com que flua essa coisa que você quer em você, no seu cabelo. Isso aí, quem sabe assim, né? Aumentar essa autoestima. Sim, com certeza. E você sair linda, maravilhosa, cada vez mais linda e maravilhosa do salão de beleza, do estúdio de beleza. Átila, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço sempre, Patrícia. Passa o Instagram pro pessoal também te seguir nas redes. Tá. Eu estou no Belchior_Átila e também aqui no estúdio Elaine Ayala. Perfeito. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado. Imagina, e vocês continuam aí com o nosso Vitrine Revista. É isso aí, gente. Um beijo, ó, todo especial para todo mundo do estúdio Elaine Ayala.